Ora viva, sintam-se todos cumprimentados. O meu nome é Rosenha Lungo e conforme prometido, cá estamos no nosso canal Professor Love Mobanda, no nosso programa Diário Profético. E para hoje temos um tema super interessante, a classificação dos profetas. Você sabia que os profetas são classificados de acordo com o seu chamado, o tempo do seu chamado e o volume do seu trabalho? Para desenvolvimento deste tema, teremos aqui o nosso professor. Fique ligado dentro de instantes. E não esqueça de nos seguir em todas as nossas plataformas digitais. Até breve. Classificação dos profetas quanto à canonicidade e quanto ao volume do seu trabalho. E por que não, de acordo com o tempo do seu chamado. Este é o assunto de hoje. E não gostaria que você pudesse perder. Então, permaneça aí, já começamos o nosso estudo. Aqui é o professor Love Mobanda, seja bem-vindo ao nosso canal. Na verdade, uma biblioteca digital que, pela graça de Deus, está alcançando o seu coração, quem sabe, para preencher uma e outra lacuna. Aliás, para uma troca de conhecimentos, não é? Se você conhece alguém que poderia estar interessado ou interessada nesta matéria, já, então faça aquele envio, não é? Reencaminhe o link deste vídeo e dos outros vídeos para que juntos possamos caminhar. Eu queria começar por lhe recordar que já gravamos um vídeo onde fizemos, na verdade, falamos de uma introdução às profecias. E dissemos que a profecia nada mais e nada menos que a expressa vontade de Deus. Ou é quando Deus busca exteriorizar os seus planos aos seres humanos. E usando os mensageiros que, tecnicamente falando, chamamos de profetas. Leia comigo esse texto que aparece em Amós, no capítulo 3, o verso 7. Veja o que diz o texto bíblico. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Sabe, dentre muitos atributos que Deus tem, aqueles que chamamos de atributos incomunicáveis. Sabe, dentre muitos atributos incomunicáveis de Deus, está um chamado imperscrutabilidade. Repita comigo, imperscrutabilidade. O que é isso? É a chamada insondabilidade, ou seja, Deus não se pode sondar a sua mente, ou seja, a mente do Senhor é insondável, não é? Não é possível provar a inexistência ou a existência de Deus por meios laboratoriais. Aliás, ele deixaria de ser Deus, seria apenas uma substância, uma matéria ao domínio humano. Então não seria Deus. A razão pela qual Deus é insondável, não é? Paulo, no capítulo 11, confirma sobre isso quando ele escreve e diz o seguinte. Acompanhe comigo no capítulo 11, versos 33 e 34. Oh, profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Percebeu? Portanto, é impossível compreender a Deus. Agora, que Deus é esse que não se pode compreender? Como é que nós vamos lidar com ele se não podemos compreendê-lo? Veja o que diz o outro texto. Oséias capítulo 6, verso 3. Leia comigo, não é? Confira o texto bíblico. Oséias capítulo 6, o verso 3. Assim diz o texto bíblico. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Veja, aqui nós temos um paradoxo. De um lado, Paulo diz que nós não podemos conhecer o Senhor. A sua mente é insondável. Do outro lado, o profeta Oséias diz que nós temos que prosseguir, nós temos que conhecer, nós temos que buscar conhecer a Deus. Como pode isso ser possível? Deus é conhecido à medida em que Ele vai se revelar ao ser humano. Somente mediante a revelação de Deus, a inspiração e a iluminação do homem pelo Espírito Santo, que nós poderemos conhecer a Deus, ou poderemos chegar a um verdadeiro conhecimento de Deus. Somente este meio que nos poderá permitir, portanto, conhecer a verdadeira e reta e justa vontade de Deus. E como que Deus o fez ao longo dos séculos? Deus usou os homens que nós chamamos de profetas. E quais são as formas que Deus usou para se aproximar ou para se comunicar com os profetas? A primeira forma foi face a face. É isso que eu disse. Antes da queda do homem, quando Adão e Eva tinham a natureza chamada pré-lapsariana, isto é, aquela natureza que eles tinham antes da queda, chama-se pré-lapsariana. Repita comigo, pré-lapsariana, isso. Adão e Eva comunicavam-se com Deus face a face. Eles viam a face de Deus. Isto era Cristo pré-encarnado. O que acontece? O homem pecou, transgrediu contra a lei de Deus, pisou a lei de Deus. O homem afastou-se do coração de Deus. E houve uma barreira. Deus passou então a usar a chamada voz audível. Isto é, Deus sim continuou comunicando-se com os homens, mas usando apenas a voz audível, não é? Esta segunda natureza que o homem herdou, adquiriu depois do pecado, depois da queda, chama-se natureza pós-lapsariana. São termos estranhos e novos, né? Repita, o primeiro termo chama-se pré-lapsariano, não é? O segundo chama-se pós-lapsariano, isto é, a sua natureza depois do pecado. E Deus apenas usa a voz. A Caim, não é? Nós temos a voz de Deus falando. Abraão escutou a voz de Deus falando. Noé escutou a voz de Deus falando, entre outras pessoas. E isto vai acontecer até no Novo Testamento. É isso. Recorda-se daquele evento, não é? Quando Jesus subiu a montanha, levou consigo os 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, não é? Então, ali houve a chamada transfiguração. E os 3 discípulos ouviram a voz de Deus. Este é meu filho, que eu amo. Obedeçai, não é? A ele. Mas também no batismo, não é? Ali estava Jesus Cristo sendo batizado. O Espírito Santo, em forma de uma pomba, desceu. E ouviu-se a voz de Deus. Percebeu? Voz audível. Esta é a segunda forma. É Deus buscando comunicar-se com o homem. A sua imagem, não é? Vamos para a terceira forma. É o que chamamos de cristofania. É isso. A aparição de Cristo no Novo Testamento antes do seu nascimento. Alguns teólogos chamam isso de teofania, mas não há aqui nenhuma contradição, não é? Teo significa Deus. Portanto, a aparição de Deus na forma humana ou pré-encarnada antes do seu nascimento. Temos alguns exemplos. Jacó, por exemplo, quando ele fugiu da terra de Labão, voltando à sua casa, ok? Nós temos aí o texto que diz que ele encontrou um rancho, ou seja, a multidão de anjos. Recorda-se disso? O pai de Sansão, chama-se Manoá, também recebeu a visita de um anjo. Abraão, a quando da destruição de Sodoma e Gomorra, o próprio Ló também, portanto, receberam a presença física de Cristo pré-encarnado. Então, chama-se cristofania. O aparecimento, a aparição de Cristo na forma humana antes do seu nascimento. Ok? A quarta forma é angelofania. É isso mesmo. Em alguns momentos, Deus enviou anjos. Falamos aqui de falamos aqui de Abraão, que recebeu 3 anjos.
Um era o próprio Jesus pré-encarnado e os outros eram 2 anjos, aqueles que depois prosseguiram com a viagem até Sodoma e Gomorra, aqueles que então entraram em contato com Ló e a sua família. Não é? Então chama-se angelofania. Ok? Depois temos a quinta forma, que é Deus encarnado. É isso mesmo. Deus se fez homem, nascendo de uma mulher virgem, viveu como homem e ele comunicou-se conosco. Leia os textos, aí é João capítulo 1, todo o capítulo, mas dá o seu foco no verso 14, não é? O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos, nós pegamos nele. Assim diz o apóstolo João. Mas também Paulo, escrevendo a sua carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1, diz que Deus sempre usou profetas para falar conosco. Mas nestes últimos dias, percebeu? Ele nos falou por meio do seu Filho. Portanto, Deus encarnou-se, viveu conosco, falou conosco. Temos parábolas dos evangelhos ensinadas pelo próprio Jesus. A sexta forma que Deus usou chama-se sonhos. É isso mesmo. Deus apareceu aos profetas em sonhos. Ele os instruiu, não é? Temos muitas mensagens proféticas dadas, portanto, aos profetas, em forma, portanto, nos seus sonhos. A sétima e última chama-se visão. É isso, há uma grande diferença entre sonho e visão. Se você quiser que a gente fale sobre este assunto, da diferença que existe entre sonho e visão, basta comentar aqui embaixo. Nós podemos fazer um vídeo específico, biblicamente falando, não é? Existem 2 tipos de visão, ok? Temos aquela visão onde os profetas apenas recebem a mensagem. Eles são apenas espectadores, não falam, somente escutam, não é? No hebraico, o termo é mais ou menos assim, lê-se Hasson. Não sou muito bom a hebraico, não é? E temos aquela outra visão onde o profeta, ok, participa da visão. Profeta João, profeta Daniel, não é? O profeta Zacarias em algum momento, não é? Chama-se Marhem, isso aí, né? Vai repetindo aí em casa, né? Isso é hebraico. Portanto, são 2 tipos de visões, de acordo com as Sagradas Escrituras. Agora, vamos ver como é que esses homens, do ponto de vista técnico ou teológico, são classificados. Os profetas, neste caso. Nós temos uma classificação geral de todos os profetas, aqueles que, então, aparecem nas Sagradas Escrituras, né? Nós temos profetas anteriores, aqueles que apareceram antes de Cristo. Depois temos profetas posteriores, aqueles que Deus chamou depois, portanto, do nascimento de Cristo. Agora, temos uma outra classificação, de acordo com Santo Agostinho de Hipona. Hipona, né, localiza-se na atual Argélia, portanto, era um teólogo católico africano. É isso mesmo, o africano nem sempre está atrás quando o assunto é academia. Agora, este sábio, este padre, classificou os profetas de acordo com o volume do seu trabalho. Daí temos aquelas 2 nomenclaturas, profetas maiores, porque escreveram grandes volumes. Quais são os exemplos? Temos o profeta Isaías, temos o profeta Jeremias, escreveu 2 livros, Jeremias e Lamentações. Temos o profeta Daniel e o profeta Ezequiel. Agora, o restante de todos os profetas que vocês conhecem, que constam no Antigo Testamento, são chamados de profetas menores. Não porque tenham sido assim ou tenham recebido menor grau de inspiração. Não, é apenas, né, no contexto de volume do seu trabalho. Mas todos foram igualmente usados pelo Espírito Santo. E temos uma outra classificação quanto à canonicidade. Esta é interessante, não é? Quanto à canonicidade ou quanto à legitimidade, os profetas podem ser classificados em literários ou escritores. Quem são? Aqueles que receberam a mensagem de Deus e escreveram.
Dá exemplo, profeta Samuel, né? Profeta Daniel, Ezequiel, Jeremias, não é? O profeta Safonias, Abacuque, por aí fora. Percebeu? São profetas escritores ou profetas literários. E o segundo grupo é de profetas orais. Aqueles profetas cujas mensagens estão lá escritas, mas não por eles, por outras pessoas. Dá exemplo, o profeta Elias, não é o profeta Gad, o profeta Natan, entre outros profetas que não puderam escrever, mas a sua mensagem encontra-se escrita na Bíblia Sagrada. Teve um outro escritor, não é? E estes últimos que chamamos de profetas orais, também subdividem-se em dois grupos, que podem ser nominados. Quando é que um profeta oral é nominado? Quando o seu nome aparece nas Sagradas Escrituras. Dá exemplo, o profeta Gad, sabemos o que ele disse. O profeta Natan, sabemos o que ele disse. Percebemos? Então, ele não escreveu, mas sabemos o que ele disse e o seu nome aparece nas Sagradas Escrituras. Agora, temos outros profetas, não é? Cujos nomes não aparecem nas Sagradas Escrituras. Temos expressões como o homem de Deus, os profetas estiveram com o rei Saul, os filhos dos profetas, não é? O mensageiro de Deus, então, disse isto, mas aquilo, mas o seu nome não é revelado, nem ele escreveu. Então, são chamados de profetas orais não nominados, ou seja, profetas orais anônimos. Esta é a classificação dos profetas quanto ao volume do seu trabalho, o tempo do seu chamado e quanto à canonicidade. Que tal? Você sabia de alguma coisa a respeito do assunto? Não sabia? E eu quero ver aqui o seu comentário aqui embaixo. Aliás, se estiver gostando ou se gostou desse estudo, deste vídeo, não se esqueça de reagir dando o seu like, não é? Recomendando, portanto, aquelas pessoas que bem sabem que poderiam estar precisando desta matéria. Eu ia ver no próximo vídeo, não perca, não é? E eu quero que você saiba quando que o profeta é verdadeiro. Afinal, nós temos uma praga de profetas que estão assolando a nossa sociedade. Nós iremos ver pelas Sagradas Escrituras quando e quais são os sinais ou características de um profeta verdadeiro. O seu profeta da sua igreja é verdadeiro? Não perca o vídeo. Até a próxima.